E daí, ainda falando sobre o adultério, ainda falando sobre o 7º mandamento, Jesus entra no texto que nós vamos ver aqui hoje. Jesus, agora ele começa, ainda falando sobre adultério, ele fala sobre um problema muito sério. Ele fala sobre a questão do divórcio fácil, a desvalorização do casamento, da mulher, das crianças, da família. E vamos então ao nosso texto de hoje. Ainda falando sobre o não adulterarás, Jesus fala: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. É sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos. Esse é o texto. Essa é a porção da palavra de Deus, que nós vamos ver que tem muito significado para cada casal, para cada solteiro que pensa em casamento, para cada pessoa que já não pensa mais em casamento, viúvo ou solteiro que não pensa mais em casamento. Você precisa conhecer esses princípios, porque através das suas opiniões, você influencia os outros. Você é um tipo de conselheiro. Então, essa mensagem é para todo mundo. Vamos ao texto mais uma vez. Jesus fala: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que Jesus quer dizer com isto? Deixa eu deixar claro para vocês uma coisa. Aqui nestas afirmativas, nesses 2 versículos, Jesus não está elaborando e pronunciando um tratado detalhado sobre casamento e divórcio, mas Jesus aqui está mais denunciando o relaxo pecaminoso dos judeus quanto ao casamento e ao divórcio. Jesus não está aqui elaborando, nós não vamos ver, baseado nessa frase de Jesus, não vamos ter aqui hoje um estudo detalhado sobre divórcio e casamento e recasamento, mas estamos aqui hoje ouvindo Jesus denunciando o relaxo pecaminoso dos judeus com relação ao casamento e ao divórcio, que levava os judeus e todo mundo que brinca com divórcio e casamento, leva as pessoas ao adultério. Por isso que ainda ele está falando sobre o 6º mandamento. Os homens nos tempos de Jesus divorciavam suas esposas por qualquer motivo, mesmo os judeus. A frequência do divórcio nos tempos de Jesus era um escândalo, diz um comentarista, olhando para documentos dos tempos de Jesus, Joséfos. Vamos lá, o que Jesus tem para dizer para a Igreja Batista Central, seus membros, seus amigos? Você é visitante, está aqui de outra igreja, nos visita. O que Deus tem para dizer para nós? Para mim, marido, para minha esposa, como mãe das minhas filhas, para você. O que Jesus está dizendo para nós através desse texto? Estudando e aplicando ele às nossas vidas. Em primeiro lugar, Jesus está mandando uma mensagem muito clara para mim e para você aqui. A mensagem é essa: pare de banalizar o casamento e o divórcio, como a sociedade banaliza. Pare de banalizar o casamento e o divórcio, como muitas igrejas fazem. Que a nossa igreja não faça isso, que você não faça isso. Versículo 31, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. A pergunta é: quem disse isso? Quem disse isso? E a resposta, muitos aqui sabem, a resposta é: quem disse isso foi Moisés, lá no Velho Testamento, na época da lei. Quem disse isso são os intérpretes da lei, nos tempos dos dias de Jesus. Eles estavam se referindo a Deuteronômio 24, versículo 1. O que diz Deuteronômio 24, versículo 1? Dizia isso aqui, ó:
Moisés disse: se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela coisa indecente, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. E se você ler versículo 2, 3 e 4, você vai ver que a força desse texto e contexto, a força propulsora desse texto é Moisés dizendo para os israelitas, e nem todos eram filhos de Abraão, apesar de serem descendências de Abraão. Então, no meio do povo de Israel, tinha muita gente que não era temente a Deus. E Moisés era um tipo de governador, de presidente, um líder político em nome de Deus. E Moisés, então, tinha que administrar esse povaréu. E Moisés fala para eles o seguinte: olha, através desse texto, se você ler os primeiros 4 versículos, você vai ver que o intento de Moisés, a intenção dele nesse texto é dizer para os homens: ei, pensem muito bem antes de divorciar sua esposa. Não divorcie sua esposa. Pense muito bem antes de fazer essa loucura. Lembre-se que se você divorciar a sua esposa, você é obrigado a oficializar a sua decisão e mandá-la embora. Não tem que divorciar a sua esposa e continuar judiando dela, e continuar manipulando ela, e quando você quer você tem, quando você não quer você não tem. Não, se você vai divorciar, pensa bem, porque você tem que oficializar isso, você tem que mandá-la embora. E mais sério do que tudo, versículo 4, Moisés fala: e você nunca mais diante de Deus poderá voltar com essa mulher, e ela voltar com você, nunca mais. É uma coisa definitiva. Então pensa muito bem, porque tem muito marido tonto que divorcia, depois se arrepende, vai lá, sai com as outras, bate a cara, e depois vem e pede a mulher de volta. Olha, pensa bem, isso não vai, essa zoeira, essa brincadeira, essa molecagem não vai acontecer em Israel. Deus vai pesar a mão sobre vocês. Então lembre-se, se você divorciar, você tem que oficializar a sua decisão, mandá-la embora, e você nunca mais poderá ter essa mulher de volta como sua esposa. Então o propósito propulsor dessa passagem de Deuteronômio era: marido, não divorcie, pensa bem, não divorcie levianamente. E outra coisa, Jesus vai explicar mais tarde que Moisés não ordenou, Deus através de Moisés não ordenou o divórcio, ele apenas permitiu. Deus tolerou o divórcio. Mas os rabis, nos dias de Jesus, eles viam nesse texto uma ordem divina, tipo liberação geral, quem quer divorciar pode divorciar. E eles discutiam a interpretação de Deuteronômio 24 sobre a frase coisa indecente, porque isso aí parece ser a frase-chave aos olhos deles, que só pensavam em ter a liberdade de divorciar. Opa, o que é coisa indecente nesse texto? O que Deus quer dizer com isto? E eles queriam definir isto para poder então falar: ok, podemos divorciar quando acontecer isso, isso, aquilo. E tinha 2 principais linhas de interpretação que vinham dos doutores da lei, um tal de Shammai e um tal de Hillel. Shammai e Hillel eram doutores da lei que lideravam escolas de interpretação da lei de Deus naqueles tempos. Até esse Hillel, ele era um bisavô de Gamaliel, que ensinou a Paulo, um camarada famoso. Mas vamos lá, o pessoal do Shammai, os Shamaitas, eles defendiam que a única base para o divórcio seria uma grave ofensa moral no matrimônio, inclusive o adultério. Não precisa ser adultério propriamente dito, mas graves ofensas. Os hilelitas, eles defendiam que o homem poderia divorciar a sua esposa por qualquer motivo. Em Mateus 19:3, quando esse assunto é levantado pelos fariseus, eles afirmam isso. Falou: olha, Moisés falou que a gente pode divorciar por qualquer motivo. E você, o que você diz, Jesus? Refeição mal feita, perda de encanto pela aparência da mulher, pronto, divorcia. Então tinha 2 escolas, uma mais tradicional, do Shammai, tem que ser, para ter divórcio tem que ser coisa séria. E tem a escola bem relaxada, do Hillel. Qualquer motivo, o marido tem liberdade, não gostou, manda embora. Obviamente, os judeus,
pecadores, abraçaram a posição mais liberal. Por isso Jesus, quando vem a esse mundo, ele encontra os homens pecando horrivelmente nesta área, pecando contra Deus, contra suas esposas, contra seus filhos, contra a família. Irmãos, infelizmente, a mesma coisa acontece hoje, em muitos países, em muitas cidades, em muitas igrejas, em muitas famílias. A mesma coisa acontece hoje, entre muitos crentes. Tem hoje muito crente, espero que não na minha igreja, muito crente banalizando o casamento e o divórcio. Fala de casamento e divórcio como se fosse uma partida de futebol, como se fosse tirar carta de motorista, viajar para outro país. E a palavra de Jesus Cristo para nós é muito precisa: não entre nessa barca furada, não entre nessa barca condenada por Deus. Não brinque com casamento, não brinque com divórcio.